teve uma história muito interessante que aconteceu comigo, cara. Eu tinha saído do evento, tinha acabado de falar, era sobre o tema de responsabilidade do influenciador e tal, e as coisas que você deve entender para assumir esse cargo de responsabilidade de importância, de você tentar falar coisas legais, coisas bacanas, e não só coisas asquerosas, ali, ficar fazendo coisas atrapalhadas e atrapalhando a vida dos outros, né? Eu vou falar sobre isso. Não que eu estou no lugar perfeito para falar, mas enfim, são coisas de senso comum, só que muitas vezes elas não são faladas, né? Enfim, e daí foi bem na cabeça do que aconteceu a questão da adultização. Então as pessoas estavam falando muito sobre isso, né? E daí quando eu saí aconteceu uma coisa muito interessante, muito bacana. Interessante, muito bacana também. Uma moça veio falar comigo, ela falou assim, Felca. Ela estava na plateia, né? Posso falar com você? E daí eu desci, ajoelhei assim, sentei na ponta da plateia e falei assim, pode falar. E daí ela falou assim, eu queria postar um vídeo de adultização, mas eu não sei se eu deveria. Porque eu sinto medo da plataforma do Instagram, do algoritmo, não divulgar o meu vídeo. E ela começou a falar, né? Eu fiquei ouvindo ela por um tempo. E ela falou assim, e por que eu acho importante fazer esse vídeo? Porque eu fui adultizada. E dela começou a contar. Eu vi vários relatos nesse tempo de adultização, vi vários relatos de pessoas que relatavam sobre abusos sexuais que tinham sofrido, relatos de pessoas que foram adultizadas, que tiveram uma responsabilidade de adulto quando crianças, né? E ela começou a falar sobre isso, né? Eu fui adultizada, eu sofri alguns abusos e tudo mais, e eu queria falar esse vídeo porque eu acho muito importante, só que eu tenho medo do algoritmo castrar. E eu tive um contato muito poderoso com ela, porque eu cheguei assim, eu coloquei as mãos no ombro dela e falei assim, olha, se você for fazer esse vídeo, a última coisa que você tem que pensar é no algoritmo. O que você tem que pensar é que pelo menos uma pessoa que passou pelo que você passou, ou que passa pelo que você passou, talvez evite de passar, talvez não passe mais, talvez sinta um consolo, talvez seja até recuperada dessa situação, porque você tem um microfone, você tem voz, você tem poder, para talvez salvar uma pessoa que passou pelo que você passou, e que menos pessoas passam pelo que você passou. E eu falei, eu sinto muito. Foi palavras simples, eu não falei nada demais, foi umas palavras bem simples assim, não falei nada, nossa, rebuscado pra caramba, não, falei assim, olha, eu acho que você não tem que pensar no algoritmo, você tem que pensar nas pessoas que sofreram o que você sofreu, eu sinto muito. E ela se desabou de chorar, cara, ela começou a chorar muito assim, e falou assim, muito obrigada, eu nunca vou saber o impacto que eu causei nessa alma por essas palavras, eu nunca vou saber, eu sei que causou impacto. Ela chorou, ela se emocionou e ela estava toda bem vestida, era uma moça bem elegante assim, estava toda maquiada, ela estava bem posturada, eu vi uma mulher chorando em prantos assim.